Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de começar a nossa ministração com uma palavra simples, uma palavra que veio ao meu coração, mas simplicidade não é ausência de poder, porque quando nós olhamos para Cristo Jesus, você vê o próprio Senhor, na simplicidade dele, ele tocar pessoas e vidas sendo transformadas. O Senhor ama a genuinidade, o Senhor ama um coração que é disponível para ouvir a sua voz e responder à sua voz. Eu gostaria que a mídia projetasse, por favor, 1 Timóteo 2,4. A gente precisa olhar um pouco para um contexto. Eu queria colocar esse contexto antes de ministrar a palavra. Quando a carta aos Timóteos aqui, em 1 Timóteo 2,4, ele vem apresentar a palavra. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia também, para estarmos juntos com a palavra. Eu vou ler a partir do verso 2, que diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitos orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus em favor de todas as pessoas. Diga, de todas as pessoas. Isso quer dizer, irmãos, que existe um lugar ou uma posição pelo qual Deus nos chama, que é orar pelos irmãos. É do desejo do Senhor, que isso vai ficar claro um pouco mais na frente, quando a gente vai ler o 3, que ele diz assim: isso é bom. E Deus, o nosso Salvador, gosta disso. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem e venham a conhecer a verdade. Eu estou lendo na NTLH, e eu gostaria que a mídia, se ela puder projetar na área, tá? Na revista atualizada. Ele diz assim: isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando a gente olha para esse contexto, irmão, Deus deixa claro na palavra dele qual o desejo dele. Ele diz assim: olha, o desejo do Senhor é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então ele está englobando aqueles que ainda vão ser atraídos pelo amor de Deus, ou seja, não é da vontade do Senhor que ninguém se perca. Ao ponto de que quem já nasceu de novo ou quem está na caminhada do Senhor tem uma jornada para trabalhar o coração a respeito da maturidade. Ou seja, todos nós, a partir do momento que aceitamos o Senhor e fomos imersos no batismo de Cristo, nós começamos uma jornada com o Senhor. E é de fé em fé, de glória em glória, irmãos, que nós vamos nos rendendo à palavra, renovando a nossa mente, né, como está escrito lá em Romanos 12, que diz assim: mas não se conformeis com esse século, mas renovai a vossa mente para saber e experimentar qual a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nós olhamos para a palavra, Deus não deixou ninguém de fora, amém? É da vontade do Senhor que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, quando a gente olha para a verdade, não é a verdade do mundo, irmãos. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade que ele está falando é a verdade do Evangelho, é a verdade de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para a palavra e nós entendemos o que está escrito, que diz assim, ó: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus. Isso quer dizer que existe um lugar de acesso a um conhecimento que não é um conhecimento natural, mas é um conhecimento espiritual, para que você possa desfrutar de tudo aquilo que Deus planejou, projetou na tua vida. Na realidade, antes de você nascer, Deus colocou um propósito para que você viesse cumprir aqui na terra. Mas o que mais interessante, irmãos, é que Deus não só te criou, Ele não só criou um propósito, mas Ele colocou dons, Ele colocou talentos, Ele colocou dentro do teu coração uma chamada de Deus, para que você pudesse viver... Só um minuto. Para que você pudesse viver essa vida de uma forma plena. Quando a gente olha o que está escrito lá em João 14:6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele já nos aponta qual é o lugar de acesso ao Senhor, porque a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento. Mas Deus, então, ele deixa claro qual é a vontade dele. Mas não só ele preparou a palavra para nós inteirarmos ou soubéssemos qual é a sua vontade, mas ele próprio preparou o caminho. Por quê? Porque ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você pode ser grato por isso?
Eu estou falando daquele que é o Redentor, aquele que nos escolheu antes da fundação do mundo, aquele que se entregou a si mesmo, se esvaziou de si mesmo, como diz lá em Colossenses, que diz que ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo e se fez figura humana para ser reconhecido como mim e como você, como eu e como você, irmãos. Ele é um homem que padeceu de dores, ele sabe o que é padecer, ele sabe quais são as tuas aflições. Quando a gente olha para esse contexto que eu queria trazer inicialmente, né, de que qual é a vontade do Senhor, a gente pode encontrar 3 perspectivas aqui. Primeiro, que é da vontade do Senhor que ele alcance o perdido, ou seja, é um papel da igreja evangelizar. Amém? Nós estamos aqui de um bom ambiente, vivendo um bom ambiente, um ambiente espiritual, mas muitas pessoas estão no mundo vivendo as suas próprias vidas, debaixo das suas próprias vaidades e não conhecem ou não reconhecem ainda o Senhor. Mas deixa eu te dizer, esse é o papel da igreja, de chamar quem está fora para ser atraído pelo amor de Deus. É a tua vida resplandecendo o amor de Cristo lá fora e as pessoas vão olhar para Cristo e identificar, assim como ele olha para a minha vida, ele vai olhar para a tua vida e vai dizer, ele tem algo diferente. Existe algo que ele está vivendo que eu não encontro no mundo. Ainda que eu coloque todos os meus intentos, os meus desejos em coisas naturais, seja em fama, seja em dinheiro, sabe? No mundo, a gente olha para o mundo e a gente vê a contramão daquilo que nós como cristãos vivemos. Porque as pessoas no mundo, eles querem o seu momento de fama, eles querem um reconhecimento e estão debaixo de uma vaidade pelo qual a igreja não vive. Nós como cristãos, nós somos chamados para viver o amor do Pai, para resplandecer a glória do Senhor. E essa vida em Deus, essa paz que excede todo entendimento, o mundo não tem. Por quê? Porque a paz é uma pessoa, ela se chama Jesus Cristo e ele habita dentro de você. Porque para o mundo, paz é ausência de guerra, às vezes é dinheiro no bolso, mas paz para a gente que conhece, para nós que somos filhos de Deus, é a presença de Deus, porque não importa a circunstância, não importa os desafios, não importa o que você está vivendo, você diz, ei, o Senhor me alcançou e tudo o que eu preciso, o Senhor é o meu bom pastor e nada terei falta, aleluia, oh, aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Mas quando ele fala também que não é só da vontade do Senhor que todos sejam salvos, ele diz, mas que chega ao pleno conhecimento da verdade. Então existe uma jornada, esse crescimento vem pela exposição da palavra. E aí a gente estava conversando, né, pastor, sobre conectados. Essa forma de você se conectar é uma abordagem, né? Estar conectados com o Senhor, com o Espírito Santo do Senhor, que nos ensina todas as coisas, é uma maneira pelo qual nós temos como cristãos a oportunidade de entender todo o chamado que Deus colocou no nosso coração. Lá em Provérbios 20 ele diz assim, ó, como águas profundas são os desígnios do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe trazer à tona. O que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que aquilo que foi o propósito, o intento, o desejo de Deus para a tua vida, você pode trazer à tona, você pode viver ela. Como? Buscando no Senhor, estando imerso na palavra do Senhor, buscando no Espírito Santo, o nosso ajudador, o nosso paracletos, aquele que é o halos. O Senhor Jesus disse assim que vocês não estariam órfãos, mas eu enviarei o outro, o Consolador, o outro da mesma categoria, ou seja, da mesma natureza divina, o Espírito Santo, ele habita em nós e estará em vós até a consumação dos séculos. Você tem o maior dentro de você, irmãos. E por último, quando você chega ao pleno conhecimento da verdade, a gente está falando de pessoas maduras na fé. Pessoas que passaram uma caminhada e que entenderam o seu papel, o seu chamado, e que agora, independente da circunstância que ele está vivendo, ele já tem raízes e estruturas. Ele não está mais vivendo pela emoção, ele não está mais vivendo pelo que está vendo. Ele agora sabe e entende o papel dele, que ele é uma referência, ele é um lugar de influência. E o papel dele como cristão é se manter firme, perseverante, porque há uma necessidade na vida do cristão maduro. Qual é? Obedecer. Você precisa aprender a obedecer ao Senhor, as pequenas inclinações no Espírito, que o Espírito Santo traz para você. É algo que você vai crescendo, então você obedece a essa pequena instrução. Às vezes é dar um abraço no irmão, às vezes é soltar, falar uma palavra que ele instruiu. Muitas vezes vai ser você semear na vida do irmão,
mas muitas vezes Ele vai pedir algo de mais responsabilidade para você. Mas, irmãos, vai caminhando com aquilo que Ele já te instruiu, com aquilo que Ele já te trouxe como revelação. Não tem por que você se apressar com aquilo que Ele não vai te cobrar por aquilo que Ele não já colocou dentro de você. Amém? Glória a Deus. E quando eu estava orando, né, para a gente ministrar aqui, o que ficou muito claro no meu coração foi: Deus busca um coração rendido. Aleluia. Tudo o que Deus quer, irmãos, é um coração rendido. O coração, a fé é do coração, a fé não é racional, a fé é do coração. Quando você chegou na igreja e você entendeu que o seu coração, ele tem algo que pode ser, para aquele que ainda não recebeu o Senhor, um vazio existencial, que você já buscou preencher de todas as formas. Você já tentou, na sua maneira, preencher esse vazio, mas de alguma maneira isso não pode ser correspondido. Por quê? Porque ainda você não entendeu, não experienciou, você ainda não viveu o amor de Deus dentro do seu coração. Ainda que você conheça a palavra, ainda que você seja atraído por esse amor, deixa eu te falar, somente quando o Senhor ele vem fazer morada dentro do teu coração, a tua vida vai ser transformada por completo. Ela é preenchida de forma tal que você agora já não sabe mais o que é que existe no sentido natural como algo bom, porque é uma transformação, uma renovação de dentro para fora, não é mais de fora para dentro. E agora as coisas começam a ter a perspectiva diferente, há um olhar diferente sobre a tua vida, uma ótica diferente. Aquilo que você começa a perceber diante do Senhor, começa a abrir os teus olhos espirituais e você começa a entender que tudo aquilo que você viveu é nada comparado aos primeiros passos que você tem com o Senhor. Amém? Então eu gostaria de ler o que está lá em 2 Crônicas 16, 9. Deixa eu abrir a Bíblia aqui, só para a gente chegar juntos. Ele diz assim, ó: porque os olhos do Senhor percorrem por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia. Tudo que Deus quer, meus irmãos, é um coração rendido para que Ele possa se mostrar forte. Eu vou repetir, tudo que Deus deseja é um coração rendido, um coração contrito para que Ele possa se mostrar forte. Aleluia. Deus ele sempre vai atuar, por isso que quando a gente lê a palavra e entende ela, que diz assim, ó, desculpa, eu não falei o versículo, né? 2 Crônicas 16, 9, se eu não falei, tá? Quando a gente olha para esse contexto aqui, é um contexto que ele está falando de alguém que já tinha vivido com o Senhor, experiência com o Senhor. Ele está falando aqui do rei Asa, né? E ele perdeu aquele contexto de ter a confiança de que Deus era com ele. Então ele vai para uma batalha e o que acontece? Ele, em vez de sondar o Senhor, checar tudo aquilo que Deus tinha para aquele momento, ele simplesmente pega, tira alguns utensílios como é que se diz? Meu Deus, me deu um branco aqui agora, me perdoe. Não era igreja, porque não era chamada igreja, mas ele tira alguns elementos, tá? E ele oferece esses elementos como uma oferta de compra. E esses elementos, o que é que vai acontecer? Ele perde a relação de confiança que ele tinha para com Deus. Por quê? Porque em vez de ele buscar o Senhor, sondar o Senhor, o que é que o Senhor tinha? Ele simplesmente quis fazer um acordo. E esse acordo, irmão, não agrada ao Senhor. Porque Deus quer alguém que reconheça o Senhor de todo o coração. Alguém que confie no Senhor, que o Senhor é único e o suficiente para que Ele possa se mostrar forte. Amém. Aleluia. A gente pode ler agora a passagem que está lá em Jeremias 29, 13. Ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ele está falando aqui mais uma vez, que o Senhor, ele quer ser achado. Mas você vai achar o Senhor, desde que você o busque de todo o coração. Existe um lugar, que é um lugar de encontro com o Senhor. Esse lugar de encontro não é um lugar exterior, ele é um lugar interior. Lembra quando está escrito na palavra que diz assim, ó:
Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de águas vivas. É no coração, irmãos, que esses rios vão fluir. É no coração que há esse lugar de encontro, que você vai encontrar o Senhor. Então, quando a gente se coloca nessa posição de rendição, nesse lugar de busca, é onde a gente vai ter a porta de acesso a tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Oh, aleluia! Lá em Isaías diz assim, em Isaías 55, 6 ao 7 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, irmãos, o que é que a gente está falando no contexto de igreja? É que é da vontade do Senhor que todos sejam salvos e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. E você precisa ter esse lugar de encontro, você precisa se encontrar com o Senhor. E como é que você vai fazer isso? Rendendo o coração, entregando o seu coração ao Senhor, se colocando submisso à sua palavra e à sua verdade. Não há outro lugar, não há outro lugar melhor para que você possa estar, amém? Aí eu gostaria de tocar a respeito de um ponto que seria o amor que salva o perdido. Tudo aqui, irmãos, a igreja, o papel da igreja tem a ver com salvação, tem a ver com eternidade, consciência de eternidade. Porque quando a gente olha, tem aquele que precisa reconhecer o Senhor como seu Senhor e seu Salvador, para que a eternidade ela possa estar resplandecendo no coração dele, e aquela morte que era uma morte espiritual já não mais exista na segunda morte. Mas aqueles que já receberam o Senhor, existe uma jornada de crescimento, uma jornada de exposição à palavra de Deus. E quando a gente olha para esse amor que salva o perdido, ele vem pela própria igreja, que foi chamada para representar Cristo aqui na terra. Então, quando a gente olha para o contexto da igreja, agora eu gostaria de ler o que está lá escrito em Ezequiel 36, 26, ele vai falar uma promessa que Deus tinha colocado no Antigo Testamento. Ele diz assim, darei a vocês um coração novo e porei um novo espírito em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Ele está falando de um contexto de alguém que tem a possibilidade de se render ao Senhor. E à medida que você se rende ao Senhor, aquele coração que é de pedra, aquilo que distanciava você do Senhor, aquilo que te afastava do Senhor, porque a natureza andêmica, ou seja, a natureza caída, pecaminosa que veio em Adão, nos separou de Deus. Estávamos afastados da glória de Deus, não tínhamos mais comunhão com o Senhor. Mas deixa eu te falar, existe uma promessa e todas as promessas que Deus faz, Ele cumpre. Amém. Aleluia. Todas as promessas que Ele te fez, nenhuma delas pode cair por terra. Porque se Ele colocou no teu coração, é Ele que coloca no nosso coração tanto o desejo quanto o realizar, irmãos. Nele está o sim e o amém. Precisamos crer que Deus está agindo, intervindo no curso da nossa história. Se você ainda não está vivendo os melhores dias da sua vida, é porque ainda existe algo melhor. Deus ainda não terminou a obra que Ele começou na sua vida. Existe algo que vai ser acrescentado, que vai ser moldado, e aquilo pelo qual vai ser o fim, a finalidade daquilo que Deus te projetou, vai ser glorioso e você ainda nem conseguiu enxergar. Aleluia. Aleluia. Agora, quando a gente olha para o contexto de João 3 ao 7, a gente vai olhar alguém que era um religioso, que era detentor de um conhecimento, que era Nicodemos, e ele chega para o Senhor e ele quer entender um pouco a respeito da obra, de que obra era essa, que reino de Deus era esse, que o Messias estava ministrando. E ele, vamos ler aqui o que está escrito. Ele diz assim, em verdade, eu estou lendo no João 3, tá? Em verdade, te digo, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Nicodemos ele vai se apresentar ao Senhor, ele disse, mestre, me explica um pouco, eu vou parafrasear aqui, me explica um pouco melhor como é que é essa parte de nascer de novo. E o Senhor Jesus, com muito amor, ele chega para Nicodemos e diz, olha, importa-vos nascer de novo. Como assim, Senhor? Pode um homem já velho voltar para o ventre da madre? Como pode isso acontecer? O Senhor Jesus está falando de uma mudança de natureza. A natureza caída e uma natureza nova, refeita em Cristo Jesus pelo Espírito da graça, pelo Espírito da ressurreição, pelo Espírito Santo da promessa. Amém?
Jesus estava falando de uma mudança de natureza. Quando alguém se rende, ele entrega os seus caminhos ao Senhor. Quando ele entende de todo o coração que ele carece da glória de Deus, que ele carece se arrepender, se voltar para o Senhor vem e intervém no curso da história dessa pessoa, fazendo algo totalmente diferente daquilo que ele era. Como? Um novo espírito. Agora, com um coração novo, com um novo espírito recriado, é possível, irmão, viver a vida que Deus nos chamou para viver. Porque sem o Espírito Santo dentro de nós não conseguimos viver tudo aquilo que Deus nos criou para viver. Mas graças a Deus, pelo Espírito Santo e por Jesus, amém? Oh, aleluia. Ele diz assim, eu tirarei de vós, quando a gente olha em Ezequiel, eu tirarei um coração de pedra e colocarei um coração novo. É exatamente o que Jesus Cristo está ensinando a Nicodemos. Ele diz, ei, você precisa nascer de novo, ou seja, tirar aquela velha natureza, a natureza caída, o coração de pedra, aquilo que te leva para o caminho errado, aquilo que te coloca numa posição de viver as tuas próprias experiências, os teus próprios desejos. Não vai ser mais assim. Por quê? Porque agora, de agora em diante, um coração novo, uma vida nova, totalmente nova, vai vir e vai repousar sobre a sua vida. E aquilo que você não podia, agora você pode. Amém? Aleluia, obrigado, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente olha agora, né, para esse contexto da fé, ou o novo nascido da fé, é muito... É glorioso quando a gente vê os irmãos que nasceram, tá? Quando a gente olha para esse contexto, eu gostaria que você imaginasse comigo aqui essas 3 etapas. Você tem aquele que está ainda não salvo, tá? Que tem o desejo de mudança de vida. Tem aquele que nasceu de novo, que está vivendo o primeiro amor. Aquele que está descobrindo tudo aquilo que Deus projetou para ele viver. Ele está com o coração ardendo, desejoso para viver os caminhos do Senhor. É aquela pessoa que não quer parar de falar do Senhor. Ele quer falar de Jesus para todo mundo, ele quer pregar para todo mundo. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Por quê? Porque ele foi atraído pelo amor, ele entendeu o amor. Ele reconhece agora que ele tem algo que ele nunca teve antes, amém? Amém. E tem um terceiro, que é aquele que foi salvo, viveu as experiências e está na jornada com o Senhor. Essa é a pessoa que é um maduro na fé. É aquele que está crescendo, é aquele que já tem um entendimento sobre a autoridade, sobre a sua posição de identidade em Cristo Jesus. E essa pessoa está na jornada, está crescendo, e você conversa com ela e você sabe que a fé dela é firmada na rocha e que nada abala, ainda que venham dias maus, ainda assim ele se mantém firme. Então, isso é uma caminhada, é uma jornada, amém? Então, conseguindo entender essas 3 etapas aqui, aquele que está sendo atraído, aquele que está no Senhor agora, cheio do amor do Pai, e aquele que está na caminhada, na jornada. Cada um tem um papel, amém? Vamos enxergar esses 3 pontos. Agora eu vou falar sobre esse novo na fé. Esse que é novo na fé, o amor de Deus o sustenta. Esse é o amor de Deus que vem transbordando sobre a vida dele. E aí, irmãos, se você se identifica com essa posição, se mantém firme, se mantém no fogo do Senhor, se mantém conectado com tudo aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Eu gostaria de ler o que está lá em Tessalonicenses, do 5 ao 17 ao 19. Vamos abrir lá? Olha só o que ele vai falar aqui, irmãos. Ele diz assim, eu vou começar no 16, ele diz, estejam sempre alegres. Diga, sempre alegres. Sempre alegres. Orem sempre. E sejam agradecidos a Deus. Olha só o que ele está falando, sejam sempre alegres. Orem sempre. E sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Ele está dando algo precioso aqui, para que você cresça, amadureça no Senhor, você tem uma prática de vida cristã. A oração faz parte dela. Você não pode estar desconexo da tua vida cristã sem a oração. A oração é parte importante da tua rotina diária, da leitura da palavra. Você precisa estar imergido sobre aquilo que é as Escrituras, aquilo que ele ensina, e o teu coração vai ficar cada dia mais transbordante. Por quê?
Porque essas verdades aqui vão tomar conta de todo o teu ser, de toda a tua estrutura. E quanto mais você se expõe à palavra, mais dessas verdades vão fazer com que você viva coisas novas. Aqueles caminhos que você achava bom, agora você começa a ter outros caminhos no Senhor. Aquilo que você não estava desfrutando, agora você começa a desfrutar. E de repente você está no trabalho e o Espírito Santo vem e traz algo da promessa do Pai e você começa a vivenciar aquilo que Ele está trazendo como instrução. E às vezes parece algo inimaginável ouvir a voz do Senhor. Eu sei que algumas pessoas aqui podem pensar isso, mas deixa eu te falar, é tão claro como o Senhor fala pelo testemunho interior, assim como eu estou falando para vocês. E tudo que nós precisamos é estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor. Mas o Espírito Santo, o papel dele é glorificar Cristo Jesus. Então o Espírito Santo, quando ele vai falar, ele não vai falar aquilo que você não tem da palavra dele. Ele vai trazer a palavra dele no teu coração e essa palavra vai fazer com que você viva a palavra na sua vida. Jesus Cristo é a palavra e você precisa estar sobre a palavra, falando a palavra e vivendo a palavra. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Então, quando a gente olha para esse contexto, né, que a gente vê isso tudo que o Senhor está falando aqui, ele vai falar assim, agora, isso é o que Deus quer que vocês, isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Então, ele está dando uma instrução clara. Ele está dizendo para você, olha, viva sempre alegre, não perca a sua alegria. A alegria é um bom remédio, se vocês sabiam disso. Vocês podem viver com alegria e com inteireza de ser. Mas não só estejam continuamente alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus. Irmãos, gratidão é uma chave poderosa no Senhor. Viva sempre em gratidão ao Senhor. Não, independente de onde vocês estejam, independente de que estágio de vida vocês estejam, independente do que vocês estejam olhando ou vivenciando, sejam gratos ao Senhor. Eu passei por 2 anos, vou dar esse testemunho rápido aqui, eu passei 2 anos com meu pai, ele sofreu um AVC. E ele morava no interior, no Crato. E foram 2 anos difíceis, irmãos. Foram anos de muita tribulação. Mas deixa eu te falar, eu decidi viver em gratidão ao Senhor. Então, eu estava exatamente fazendo a conclusão da escola de ministro. E eu lembro de um dia que eu cheguei no hospital, quando ele entrou com o AVC, ele ficou totalmente paralisado de um lado, ele ficou totalmente dependente de pessoas, e ele não conseguia falar. E quando eu cheguei, eu orava por ele, intercedia por ele, me posicionava em Cristo Jesus. Eu, quando saía do hospital, eu ficava em frente ao hospital, eu levantava minhas mãos no meio de uma praça e começava a louvar o Senhor e dizer, grande é o Senhor, grande é a sua misericórdia, e ele viverá, não morrerá, mas contará os feitos do Senhor. E ele vai sair dessa porta comigo, ele não vai morrer aí, ele vai sair comigo. E eu comecei a decretar a gratidão que havia no meu coração, porque o que estava contando ali era uma tribulação, era uma circunstância, mas eu não sou mais aprisionado do medo, eu não vivo mais por circunstância. Ele era meu pai natural. Mas eu não vivia mais por essa realidade do natural, eu vivia pelo espiritual. Então eu tenho um Deus que é poderoso. E eu só tinha que crer no Senhor, agradecer ao Senhor, viver aquilo que Deus fala como a verdade para mim. E o que eu estimulo você? Independente do que você esteja vivendo, levanta tuas mãos, rende graças ao Senhor e deixa o Senhor trabalhar. Não importa qual é a área da tua vida que você ainda não está vivendo o melhor de Deus, simplesmente levanta os teus braços, ergue os teus olhos para o Senhor. De onde virá o meu socorro? Meu socorro virá do Senhor. Amém? Aleluia. Isso tudo é uma posição de coração, irmãos. Mais uma vez, é um coração rendido. Não importa se é aquele coração que precisa se render e entregar a sua vida ao Senhor. Aquele que entrou e que faz parte do reino de Deus, ele precisa continuar com o coração rendido. Seja ele novo na fé ou seja amadurecido na fé, ele precisa estar com o coração do Senhor. É no coração, irmãos. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Ele diz em Hebreus 12, 1, 2, diz assim, corramos com perseverança a nossa vida de fé. Não conseguimos, irmão, correr uma jornada de perseverança se não for com o coração rendido ao Senhor. Amém? Aleluia. Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre aquele que é amadurecido na fé.
Esse é o amor que envia, ou seja, ele é uma plataforma. Aquele que já passou por essa jornada agora deve discipular outros, deve ser uma referência para outros. Existe um lugar que você foi chamado que é para conectar outras pessoas. Está sobre a sua vida agora a responsabilidade da obediência a Cristo Jesus, e não só a obediência a Cristo Jesus, mas que existe um papel a ser cumprido, que é o teu propósito aqui na terra. Deus conta comigo e com você. Ele espera que você tenha essa maturidade suficiente para viver o melhor de Deus aqui na terra. E deixa eu te falar, o melhor de Deus não é só para você. O melhor de Deus é para que você possa ser um canal de bênção. Lembra? Ser tu uma bênção. Você precisa ter esse entendimento, porque tudo aquilo que vai chegar em tuas mãos não é só para você reter. Por quê? Porque ele diz que você deve ser um bom dispenseiro da multiforme sabedoria e graça do Senhor. Você é um celeiro de distribuição, irmãos. Você não é uma represa. Você foi chamado para poder conduzir tudo aquilo que Deus colocou em tuas mãos como bons dispenseiros. Oh, aleluia! Essa é a vida de maturidade que Deus te chama. Deus quer contar contigo, irmãos, para que você seja um multiplicador. Ele não quer que você apenas olhe e enxergue, oh, minha vida, ok, está tudo bem, perfeito, não. Ele quer que você seja um porta-voz da sua palavra, um multiplicador, um representante. Por quê? Porque você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aleluia. Oh, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu gostaria que a Miriam colocasse, por favor, Romanos 12, 1. Você, irmãos, tem que ser o que está escrito aqui, é um sacrifício vivo. Ei, vocês estão entendendo isso? Um sacrifício vivo de louvor ao Senhor. É o seu coração. Quando a gente está falando de um coração rendido, é um coração em sacrifício, porque deixa eu te falar, não sei você, mas não é sempre que você quer entrar no quarto e fazer o que ele disse, orar. Não é sempre que você quer se render, não é sempre que você está ali com a boa vontade, agora eu vou só buscar o Senhor. Não, irmãos. Muitas vezes é a carne que vai dizer, eu não quero, eu não posso, eu tenho muito trabalho, né? Tenho muitas atribuições, mas deixa eu te falar, puxa a tua carne, leva ela para o altar da palavra e diz, é aqui que você vai ficar, e você vai se render, e você vai viver tudo aquilo que essa palavra diz que você vai viver. Você não é dono mais de você mesmo. Ei, deixa eu te dizer de novo, você não é dono mais de você mesmo. O Senhor te comprou com o quê? Com preço de sangue. Foi por preço de sangue, irmãos. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu resgatador. Aleluia. Existe algo da tua parte que você precisa cumprir, amém? Aleluia. Romanos 12, 1. Deixa eu pegar aqui, tá? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Aleluia. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Entenderam aqui o que o Senhor está falando? O teu coração como um sacrifício vivo. Não é mais por palavras, não é mais pelas tuas emoções, nunca foi na realidade. Mas agora Ele está falando, ei, você agora pertence ao meu reino, você faz parte do reino de Deus. É o teu coração, agora tem um Espírito Santo habitando dentro de você. E agora eu te capacitei, eu te habilitei para que você possa cumprir o ID, para que você possa viver tudo aquilo que eu te projetei para viver. Mas agora você precisa se render a ponto de ser um sacrifício vivo. Quando você chega no culto, irmãos, você está prestando um sacrifício vivo ao Senhor. Porque você está vindo para a casa do Senhor. Você está no melhor lugar que você pode estar. Você está para receber instruções, palavras que vão muitas vezes fazer toda a diferença na tua vida. Se você se conecta com o Espírito e você começa a receber de tudo aquilo que o Espírito Santo tem para a tua vida, algo da tua vida vai inevitavelmente mudar. Porque você só precisa de uma palavra.
Você não precisa mais do que uma palavra. Lembra quando o centurião ele foi falar com o Senhor Jesus porque tinha alguém que estava doente, que era o servo dele, e ele chega e ele se apresenta diante do Senhor e o Senhor diz, eu vou parafrasear, eu vou lá, eu vou curar ele, eu vou fazer a obra. E ele diz assim, ei, Senhor, não. Eu só preciso de uma coisa, eu sou um homem que entendo de autoridade. Se eu digo a um, ele vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Eu entendo sobre essa estrutura de autoridade. Eu só preciso de uma coisa, Senhor, eu só preciso de uma palavra. A tua palavra, só preciso da tua palavra, Senhor. Entenda, irmãos, quando você vem para o culto, você não vem para se arrepiar. Você não vem para se emocionar, você vem para receber a palavra. É a palavra que constrói estruturas no teu coração que vai mudar todo o curso da tua história. Deixa o Espírito Santo te inspirar. Muitas vezes uma palavra ela vem, ela pode criar imagens. Deus trabalha muito comigo dessa forma. Então às vezes eu escuto uma palavra do meu pastor ou dos pastores que estão ministrando e não faz acepção de quem está ministrando também não, irmãos. Deus usa qualquer vaso. Não escolhe, porque Deus ele não trabalha dessa forma, mas fica conectado com aquilo que está sendo dito. Pelo Espírito você recebe, e quando você recebe, isso vem como verdade dentro de você e se transforma numa palavra rema. E quando essa palavra é rema no teu coração, eu vou te falar, nada vai roubar ela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O meu retorno é o de cá, né? O menor, né? Ok. Então, irmãos, eu gostaria de chamar o grupo de louvor, por favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria, irmãos, que você curvasse a sua cabeça nesse momento, em rendição ao Senhor. E eu gostaria de fazer um convite aqui, né? Se você está aqui hoje e você entendeu tudo aquilo que foi ministrado, você sabe e entende que no teu coração existe algo que não foi preenchido, que você ainda não viveu tudo aquilo que você desejaria de viver. Existe algo da parte de Deus para a tua vida hoje. Se você está aqui, irmãos, e você quer dar um passo de fé, e você quer preencher o seu coração com essa nova natureza, ter um coração rendido e receber tudo de Deus, esse é o lugar, esse é o momento, essa é a hora. Eu quero te fazer um convite. Se você quer entregar a sua vida ao Senhor, se você quer colocar os seus caminhos nos retos caminhos do Senhor, esse é o momento para você. Eu te convido a vir aqui na frente, eu vou orar por você. A gente vai ministrar sobre a tua vida e essa nova natureza de Cristo Jesus, ela vai vir fazer parte da tua vida. Se você está aqui, levanta a tua mão. Vem aqui à frente, que eu quero orar por você, irmão. Essa é uma posição que você toma, é a melhor decisão que você toma. Oh, aleluia. Se você está aqui e você quer entregar a sua vida ao Senhor, essa é a hora. Oh, aleluia. Pode ministrar um pouco. Oh, aleluia. Aleluia. Todos salvos? Amém. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e você quer renovar essa aliança e deseja, né, uma oração para que você possa estar com esse coração aquecido, rendido ao Senhor novamente, vem aqui na frente também, irmãos, que a gente vai fazer uma oração. Amém. Glória a Deus. Uma igreja fortalecida no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Pastor, eu agradeço. Essa é a palavra que eu tinha no meu coração para ministrar para vocês. Amém.